como é desenvolvido as fases do trabalho terapêutico? Então, o início é feito com uma anamnese, né? Vamos dizer assim, uma recapitulação da história de vida, abordando os temas mais emergenciais, né? Mais importantes para aquele momento. E à medida que vai tendo essa compreensão e essa montagem da estrutura que foi sendo estabelecida para aquele momento existir a emergência ou a necessidade de um atendimento, de um começo de um trabalho terapêutico, depois que você compreende essa estrutura e vai começando a desenvolver o trabalho primeiramente, observando o que hoje tem sido, né, o maior foco do gerador da crise, e depois vai acrescentando o que a gente pode chamar de solução, que não é a melhor palavra, mas a saída da crise, a saída do sofrimento, que não é exatamente nenhuma orientação mágica. Não existe uma abordagem mágica, um insight milagroso, né? Porque o trabalho terapêutico ele é uma construção, né? Onde inicialmente, como eu falei, vai tendo essa recapitulação, essa compreensão da estrutura da crise, né? Para depois ir começando fazendo vamos dizer assim, esse desmonte, né, das estruturas da crise. Mas não pode ser feita apenas uma desconstrução da estrutura, porque essa estrutura ela também tem nela aspectos que dão força, que trazem segurança, aspectos que são parte da raiz da personalidade da pessoa, da estrutura de vida da pessoa, né? Faz parte da crise também os aspectos de força e de estruturação da personalidade da pessoa. Então, a desfragmentação, a desconstrução dessa estrutura por si só não costuma ser positiva. Então, inicialmente, se faz essa compreensão de como está funcionando essa estrutura da crise, porque ela tem questões de traumas do passado, da infância, tem equívocos, má interpretação, né, de situações do momento, existem temas que estão superdimensionados ou invalidados ou que a gente pode ser assim, pouco valorizados dentro das histórias, dentro do tema da pessoa. Então, várias dessas necessidades vão sendo abordadas, cada uma com a sua importância mais próxima da realidade e, claro, desfazendo o que a gente chama de mistificação, né? O que a gente pode chamar também de desfazendo uma ideia louca, né? Uma forma de se falar também. A ideia louca é uma ideia equivocada que a pessoa precisou se estruturar para ultrapassar alguma situação difícil na vida. E essa ideia permaneceu, se estruturou e se enraizou na psique e se tornou até inconsciente e se repete essa ideia na vida, no dia a dia, sem nem saber de onde veio e para que serve. É um condicionamento. Né? O condicionamento ele é trabalhado dentro de um desenvolvimento gradual, não é feito, vamos dizer assim, não existe um prazo determinado para desenvolver alguns temas e o próprio condicionamento, né, esse condicionamento familiar, que repete, que a gente pode chamar de mitos familiares, né, que são aquelas influências da família que nos dão uma ideia de si mesmo, de como nós somos e dá uma ideia de como é o mundo, que normalmente nos causa conflito, nos coloca em crise, faz com que a gente se perca no dia a dia e acabe perdendo a qualidade de vida, o bem-estar, né? E perde a capacidade de desfrutar a vida de uma maneira melhor. Então, vamos dizer assim, esse é o primeiro momento do trabalho terapêutico. Compreender essa estrutura, desenvolver o entendimento dessa estrutura para depois começar a uma desconstrução dessa estrutura, mas essa desconstrução precisa ser feita com cuidado, com responsabilidade, que é dentro do tempo do cliente. Ele traz o tempo, né? E o terapeuta vem acompanhando, né, esse tempo. O terapeuta não pode determinar ao cliente qual é o momento, não pode determinar ao cliente qual é a hora, qual é a necessidade do cliente em relação a certo conteúdo, a certo tempo. Tem que ter um respeito, um cuidado
sem também ficar preso no medo, na insegurança e não correr o risco de ficar numa acomodação. Né? Então, nesse primeiro momento, compreende-se a estrutura. No segundo momento, começa, sim, a desfazer essa estrutura, desconstruir, mas, à medida que desconstrui um ponto, começa a estruturar outro. Não se deixa um lugar vazio dentro da história, dentro do tema, dentro da terapia. Né? A pessoa precisa abrir mão de certas muletas, mas também precisa ter outras ferramentas para conseguir lidar com aquele espaço vazio que vai ficar. Né? E isso leva, vamos dizer assim, um trabalho que demanda a dedicação do cliente, né? Uma dedicação que seja honesta, né? Que se espera, né? Uma dedicação que seja, vamos dizer assim, um engajamento de si mesmo. Né? Essa é uma palavra que explica isso. Né? Engajamento de si mesmo. Isso exige desse cliente uma coragem, uma verdade, né? Que ele esteja em contato com a sua necessidade, né? E não apenas perdido no desejo de não sentir mais certa dor, não se perder no desejo de não querer mais ter um tipo de angústia. Né? Isso por si só não justifica, por mais que isso seja um motivador de buscar uma terapia. Né? Quero me livrar da angústia. Mas a terapia ela vai além apenas de, vamos dizer assim, dar um alívio. Né? Em alguns momentos a terapia não vai trazer alívio, vai gerar mais questionamento. E esse questionamento é benéfico, né? Porque ele vem trazer um outro olhar para si mesmo, um outro olhar para o que você está vivendo, né? Um outro olhar para o mundo. Né? E na maioria das vezes esse outro olhar ele é mais ampliado, ele vai além, né, do que aquela mesma maneira de interpretar, aquela mesma maneira de estar preso às situações, de reagir da mesma forma. Né? Então o trabalho é esse, né? Esse desenvolvimento da estrutura, compreender essa estrutura, o desenvolvimento da desconstrução dessa estrutura e depois, uma parte que é muito importante, né, mais na frente, claro, é poder desfrutar, né, dessa desconstrução e desfrutar dessa construção. É desconstruído e é construído algo. E precisa se desfrutar, né, aproveitar, viver o que foi construído. Porque na maioria das vezes tem uma visão meio mercantilista. Né? Pronto, ok, fiz, guarda na gaveta. E isso vamos dizer assim, um desperdício de trabalho pessoal. Né? Aquela compreensão que você tem, um certo insight, que te traz uma clareza, e a prática dessa compreensão que te traz uma mudança de vida, ela precisa ser continuada, precisa ter uma manutenção, precisa ter uma continuidade da dedicação para que se possa viver diferente realmente. E não apenas colecionar experiências terapêuticas. Né? Porque aí se perde a grande oportunidade de que uma terapia também oferece, que é a mudança de vida, a mudança na qualidade de vida, melhorando a qualidade de vida. Ok.